Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, passando por aqui para compartilhar mais um texto das Escrituras conosco. E eu quero meditar com vocês hoje no capítulo 9 de Provérbio, livro de Provérbio, capítulo 9, apenas o versículo de número 1 para nossa meditação. 9 de Provérbio, versículo 1, que nos diz assim: a sabedoria já edificou a sua casa e já lavrou as suas 7 colunas, ok? Então é sobre isso que nós queremos falar, aproveitando e te pedindo, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no link aí abaixo, Pastor Antônio Prado, ative o sininho e dá um joinha aí para ajudar a gente, em nome de Jesus. Então é sobre isso que nós queremos, em poucos minutos aqui, compartilhar uma reflexão. As 7 colunas da sabedoria na vida cristã. Salomão, ele vai usar 9 capítulos do livro de Provérbios, do 1 ao 9, só falando sobre sabedoria. Isso é para deixar bem claro como é importante a sabedoria na nossa vida. Ok? Um cristão sábio, ele faz toda a diferença. Quem tem uma vida cristã pautada nessas colunas que nós iremos falar aqui, ele é a diferença de Deus na terra. E agora, para a gente fazer uma conexão aqui, eu quero falar sobre essas 7 colunas. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 16 ao 22. Paulo escreve à igreja de Tessalônica, aproximadamente 50 a 55, aproximadamente, depois de Cristo. A igreja de Tessalônica era uma igreja praticamente de novos convertidos, tinha acho que 2 ou 3 anos aproximadamente de fundação, quando ele escreveu essa primeira carta. E nessa primeira carta ele vai ensinar como o cristão temente a Deus precisa dessas 7 colunas da sabedoria. Eles precisam aplicar esses princípios na vida cristã para que eles possam ter uma vida cristã com excelência. Então esse ensino é justamente para aqueles irmãos, para as nossas irmãs que querem ter uma vida cristã com excelência, diferenciada. Ok? Então a primeira coluna está no verso 16, que diz assim, ó: regozijai-vos sempre. A palavra regozijar aqui vem de gozo. Gozo é uma alegria do Espírito, no nosso espírito. É uma alegria que ela é diferente da alegria terrena. A alegria terrena, ela é motivada por coisas, por momentos, por circunstâncias. Não. O regozijo aqui, ou o gozo, é um dos gomos do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22. Isso aqui é o seguinte, esse gozo aqui é uma alegria que não é dessa terra, é algo que é gerado pelo próprio Espírito Santo na igreja. Então, quando Paulo diz que a igreja precisa se regozijar sempre, ele está querendo dizer aqui que a igreja não pode ser formada de pessoas de cara feia. Só anda triste, só anda emburrado, descontente, desgostoso. Gente, para pensar. O mundo olhando para nós e nós assim. Como que eles vão aceitar Jesus desse jeito? Eu fico imaginando, né? O mundo olhando para mim, me vendo de cara fechada, rabugento. Mas para que ele está indo para a igreja? Aí eu vou convidar alguém para ir para a igreja e eles podem pensar, mano, se for para mim ir para a igreja, para ter uma vida igual a dele, assim, amargurada, eu vou fazer o que na igreja? Então o cristão, ele precisa ter esse gozo na alma. Gozo não, independente do que ele está vivendo, independente da circunstância, independente do momento crítico que ele esteja, que a igreja esteja enfrentando. Quando eu sou uma pessoa eu sou uma pessoa alegre no espírito,
Eu sou alegre porque eu sei que quem vai trabalhar por mim é Deus, a minha confiança está em Deus, a minha fortaleza é Deus. Então nada do que acontece aqui no âmbito terreno pode abalar essa alegria que eu tenho de Deus. A alegria de ser temente a Deus, a alegria de ser salvo, a alegria de ter o nome escrito no livro da vida, a alegria de ter os nossos pecados, melhor dizendo, perdoados, a alegria de ser escolhido por Deus, a alegria de ser templo do Espírito Santo, morada de Deus. Se eu fosse pontear aqui, irmãos, nós temos vários fatores que podem nos levar a ser alegre pela fé. Lembra o que Neemias escreveu no capítulo de número 8 do seu livro, verso 10, a parte B? A alegria do Senhor é a nossa força. Então a primeira coluna da sabedoria é essa: o crente tem que ser alegre. O crente precisa ser alguém extrovertido. É claro que nós temos pessoas que têm naturezas diferentes. Tem pessoa que ele é sério de natureza, é a natureza dele, ele é assim. Mas agora nós temos que construir um relacionamento com Deus ao ponto de levar uma vida regozijante na presença de Deus, independente dos problemas. Eu não posso deixar os problemas do dia a dia me transformar numa pessoa amargurada, desgostosa. É claro, deixa eu abrir um parênteses aqui, tem dias e dias. Tem dia que a luta está grande, mas agora 365 dias no ano, 7 dias por semana, 30 dias por mês, com a cara fechada, aí é complicado, né, gente? Que Deus é esse? Que poder que esse Deus tem que não pode alegrar o meu espírito, que não pode alegrar a minha alma? Então a primeira coluna da sabedoria é se regozijar sempre. É procurar levar uma vida com a alegria do Espírito, ok? Segundo coluna da sabedoria, verso 17, orai sem cessar. A palavra cessar aqui é parar, acabar. Então é orar sem parar, orar sem cessar. Ou seja, o cristão que quer ser um cristão sábio, ele que quer ter uma vida cristã com excelência, ele precisa orar. Ele precisa gostar de orar, ele precisa ter um relacionamento em oração com Deus, não apenas pedir, não é só pedir, é adorar na oração, é agradecer na oração, é se humilhar na oração, é conversar com Deus sobre tudo e sobre todos. Deixa eu lhe dizer uma coisa, não existe nada que acontece na nossa vida que Deus não saiba. Não existe nenhum assunto que acontece conosco que Deus não saiba. Mas isso não quer dizer que eu não preciso conversar com Ele, orar sem cessar, orar em todo tempo, tirar tempo para orar, para meditar. A Bíblia diz que a oração de um justo, ela tem muito em seus efeitos. A Bíblia está repleta de trechos que falam sobre o poder da oração. Agora, como que eu quero ser um crente sábio se eu tenho dificuldade para orar? Como é que a sabedoria de Deus vai estar na minha vida? Até porque Tiago, no capítulo 1, verso 5, ele diz: aquele que não tem sabedoria, pede para Deus, que a todos dá liberalmente e não lance rosto. Então pede para Deus. Até para ter sabedoria eu tenho que orar, porque para pedir para Deus você tem que orar. Por que eu tenho que orar, pastor? Porque o único meio de comunicação dos homens com Deus é a oração. Não tem outro meio. Deus não tem WhatsApp, eu não converso com Deus pelo WhatsApp. Deus não tem Facebook. Deus não tem Instagram, não. Deus não tem. É oração. A oração me conecta com Deus. A oração me conecta com o reino de Deus. A oração me conecta com o mundo espiritual. E na oração eu recebo instruções, revelações. Na oração eu recebo sabedoria, eu recebo graça, perdão dos meus pecados. Na oração eu recebo unção de Deus. É a oração. É o único meio de se conectar com Deus. Vocês lembram no capítulo 12 de Atos, que Tiago tinha sido morto à espada e Herodes aprisionou Pedro para matar no dia seguinte? A Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração a Deus por Pedro. Está no verso 5 de Atos 12. E é interessante que Deus enviou o anjo para levar Pedro. Quer dizer, o anjo veio para tirar Pedro, mas a oração foi buscar o anjo.
O que fez Deus enviar um anjo foi a oração da igreja. Então eu tenho que orar todo o tempo. O que é orar todo o tempo? É o dia inteiro ficar de joelho orando? Não, eu tiro meu período de devocional. Todo dia me levanto dali, eu vou fazer minhas atividades com o corpo, mas a minha mente está conectada com Deus. Eu estou orando em espírito, orando em espírito. Só abrindo um parênteses aqui, eu não sei na região onde vocês moram se ainda tem essa fala. Aqui no interior onde nós estamos não tem mais, quase não se ouve isso. Mas era muito comum até um tempo passado, a gente ouvia os irmãos falar assim: irmão, eu vou cantar um hino, eu espero que a igreja fique em espírito de oração. Gente, não existe espírito de oração, não existe esse espírito na Bíblia. Espírito de oração, não. Eu posso falar o seguinte: irmãos, eu vou cantar um hino, eu gostaria que a igreja orasse em espírito, para Deus receber o meu louvor, orasse em espírito para me ajudar. Aí tudo bem, eu fecho o parênteses aqui. Então, espírito de oração não existe, isso é uma heresia. Mas eu posso orar em espírito. Paulo diz isso em Efésios 6, nas armaduras, quando ele fala das armaduras de Deus, que a igreja tem que orar em todo o tempo. Então, durante o dia eu estou trabalhando com o corpo, mas a minha mente, eu estou em espírito orando. Em espírito eu estou conversando com Deus, tratando com Deus, pedindo ajuda para Deus sobre algumas coisas. Eu estou intercedendo por alguém em espírito, orar sem cessar. Não é orar um dia sim, 3 não. Não é orar um dia sim, uma semana não. Não é orar um mês não. Não é orar só quando tem luta. Não é orar só quando as guerras vêm. Não, é orar sem cessar. Pastor, eu não consigo orar muito, então começa com um pouquinho, ora 10 minutos todo dia, faz um propósito com Deus, tira 10 minutos do seu dia. Nessa semana, ora 10 minutos, na semana que vem, aumenta para 20. Depois, daqui a pouco você vai ver que você está orando 45 minutos, 1 hora e meia, 2 horas, e nem percebe. Pastor, e no dia que eu não quiser orar, tem que orar do mesmo jeito, porque a vida cristã precisa ter disciplina. O que é disciplina? Disciplina, quando eu sou disciplinado na minha vida com Deus, eu faço mesmo sem querer fazer, mesmo sem gostar de fazer. Eu vou fazendo, a oração é assim. Você vai ver, tem muitos dos nossos irmãos que trabalham, têm uma vida disciplinada, acordam todo dia, 6 horas da manhã, acorda, se arruma, prepara a marmita e vai trabalhar. Tem dia que os irmãos não querem ir trabalhar, mas eles não vão do mesmo jeito? Vai do mesmo jeito. Por quê? Porque é disciplina. A disciplina me ensina a fazer as coisas mesmo quando eu não estou muito afim de fazer. A terceira coluna da sabedoria, verso 18, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, nessa terceira coluna, Paulo está deixando bem claro aqui o princípio da gratidão. Em tudo dai graça. O cristão tem que ser alguém grato. A ingratidão fere o coração de Deus. Se a ingratidão fere os nossos corações, que somos homens, imagina o coração de Deus. A ingratidão é um pecado terrível. Vocês lembram que Deus tirou Israel do Egito, que estava escravo a vida inteira, né? Deus tirou eles do Egito, eles começaram a andar com Deus no deserto. Nas primeiras dificuldades, queria voltar para o deserto, construir o bezerro de ouro, se prostravam diante de ídolo, ou seja, o pecado de ingratidão. Então o princípio aqui que é o seguinte: em tudo eu tenho que ser grato. Não é por tudo, tá? É em tudo. O que é isso? Não é por tudo e em tudo. Em tudo é diferente. Em tudo que Deus permitiu eu passar, em tudo que eu estiver vivendo, em toda a circunstância da minha vida, em todo o tempo, em tudo eu tenho que dar graça, não por tudo. Por exemplo, eu estou andando na rua, eu vou usar linguajar meu, que, entendeu? Você também, não sei como que você fala isso aí, como você aprendeu. Mas um exemplo, eu estou andando na rua, eu pego e dou uma topada. Topada. O que é topada? Pega o dedo do pé e bate numa pedra, bate na calçada, bate na guia. Aí eu dei uma topada, eu falei: oh, glória a Deus, graças a Deus eu dei uma topada. Não, não é por tudo, é em tudo. Em tudo que Deus está permitindo eu viver, em tudo que Deus está permitindo eu passar, eu tenho que dar graças a Deus, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então, em tudo da graça, o cristão precisa ser alguém que precisa aprender a se contentar com o que ele tem. E em tudo ele tem que dar graça. Paulo, quando ele escreve Filipenses, capítulo 4, verso 11, 12 e 13,
né? Ele vai dizer ali, o verso 3 diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas eu tenho que ler os versículos antes para entender o contexto de tudo aqui, para entender por que Paulo diz isso. E esse verso 13, ele virou para-choque de caminhão, virou quadro, virou camiseta. Mas eu não posso isolar um versículo. Paulo vai dizer assim, ó, eu aprendi, em todas as coisas estou instruído. Quer dizer que se Paulo aprendeu é porque ele não sabia. Eu aprendi, em todas as coisas estou instruído, a palavra instruído é ensinado, a me contentar com o que eu tenho. Aprendi a ter fartura e a padecer necessidade. Aprendi a estar no muito como a estar na escassez. Em todas essas coisas eu tenho sido instruído, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Paulo diz, eu aprendi. Quer dizer, ele não sabia, ele foi ensinar a se contentar com o que eu tenho. Ou seja, o cristão precisa aprender a se contentar com o que ele tem. O cristão precisa em tudo dar graça. Se eu estou na fartura, graças a Deus. Se eu estou na escassez, graças a Deus. Se eu estou passando uma luta, graças ao nome do Senhor, Ele está permitindo isso porque Ele tem um propósito. Não é por tudo, mas é em tudo. É o princípio de gratidão. Não é quantas pessoas nós conhecemos que são ingratas. Possivelmente muitos de vocês do grupo aí, que vai participar, do grupo não, do canal do YouTube que vai ver essa ministração, passou por uma decepção. Quantas pessoas nós nos ajudamos, estendemos a mão, e a pessoa veio e, num ato de ingratidão, apunhalou, uma metáfora, né? Apunhalou a gente pelas costas, nos decepcionou. Ingratidão deixa marca terrível no coração das pessoas, imagina no coração de Deus. Então, o cristão que quer ter uma vida sábia, aquele que quer ter as 7 colunas da sabedoria, ele precisa ser grato. Ele precisa ser grato a Deus por todas as coisas que ele tem conquistado. Ele precisa ser grato pela família que ele tem, ainda que não seja perfeito. Ele precisa ser grato pela casa que ele tem, o carro que ele tem, os filhos que ele tem. Ele precisa ser grato pelos amigos que ele tem, pela igreja que ele congrega, pelo seu pastor, pelos seus irmãos. Ele precisa ser grato. Isso é princípio de sabedoria. Quarta coisa, quarta coluna. Não extingais o Espírito de Deus, verso de número 19. A palavra extingar vem de extintor. Qual que é a função do extintor? Apagar o incêndio, apagar o fogo. Então, a quarta coluna da sabedoria na vida cristã é essa para a igreja. Não pode apagar o Espírito Santo. Não pode apagar a chama do Espírito. Não pode abafar o agir do Espírito Santo na nossa vida. E como que eu apago o Espírito? Praticando pecados. O pecado, ele apaga o Espírito. O pecado, aonde há muito pecado degenerado na vida de um cristão, ele está apagando o Espírito de Deus da vida dele. Tá certo? Ele está apagando a chama do Espírito, ele vai se esfriando. Então eu não posso apagar, eu não posso abafar. Apagar, sabe quando uma fogueira está acesa, e a gente pega uma água e joga em cima, apaga tudo. A gente não pode, porque sem o Espírito a igreja não é nada. É o Espírito do Senhor que gera vida. É o Espírito do Senhor que nos renova. É o Espírito do Senhor que nos fortalece. É o Espírito do Senhor que nos capacita. Sabe quando você está naquele culto tremendo, e Deus começa a falar poderosamente, a gente começa a chorar, a gente é renovado, a esperança volta, a fé volta, a alegria volta. Não é o pregador que está lá que faz a gente chorar. Porque homem nenhum faz outro homem chorar. É o Espírito Santo através da instrumentalidade do pregador. Quando ouvimos uma canção espiritual que a nossa alma se alegra, a gente se regozija na presença do Senhor, começa a se alegrar. Não é o ministro de louvor que está cantando, é o Espírito Santo através da vida dele. Não é o ministério de louvor, os homens em si, é o Espírito do Senhor através da vida dele. Então o Espírito Santo nos renova, nos fortalece, nos alegra, nos levanta, nos perdoa. O Espírito Santo nos conduz, lança a luz no nosso entendimento, nos dá graça, nos dá sabedoria, nos dá capacitação. Então eu não posso apagar o Espírito Santo da minha vida.
Isso aqui é coluna de sabedoria. O crente sábio, muito pelo contrário, ele vai jejuar e orar para que a manifestação do Espírito do Senhor aconteça com mais potencial na vida dele. Com mais potencial, tá certo? Outra coluna da sabedoria, está no versículo de número 20. Não desprezeis a profecia. Esse aqui já é a quinta coluna. Não desprezeis as profecias. Ou seja, você vai ver que no verso 19, Paulo diz, não extingai o espírito, não apaga. No verso 20 ele vai dizer, não desprezeis as profecias. Ou seja, é o Espírito Santo que usa, que motiva as pessoas para profetizar. É o Espírito do Senhor que impulsiona os profetas, as profetisas, para falar algo de Deus. Então eu não posso desprezar as profecias. O que é as profecias? É Deus falando conosco. É claro que nós estamos vivendo um tempo de muita meninice. Não tenha dúvida. Você entendeu? Mas eu não posso desprezar as profecias, porque a profecia é um dom espiritual que está em 1 Coríntios 12. Dos 9 dons relacionados lá, um deles é o dom da profecia. E existem pessoas que Deus usa no dom da profecia, sim. Então eu não posso desprezar, rejeitar, ok? Não posso. O crente sábio, jamais ele vai desprezar uma profecia. Pastor, e se de imediato eu não acreditar? E eu sei que tem profecias que Deus libera pessoas para falar com a gente, que é coisa de outro mundo, gente. É coisa de outro mundo. Mas as profecias têm essa tendência mesmo. Você lembra que Deus mandou Ezequiel profetizar no vale de Osso Seco? Imagina, gente, hoje, se não tivesse escrito na Bíblia, alguém contasse para nós que um homem foi profetizando por um monte de osso e que aquele osso se levantaria. A gente teria facilidade de acreditar? É claro que não. É porque profecia, quando vem de Deus, ela foge da lógica do homem. Ela foge da lógica do homem. Vocês lembram que Eliseu profetizou para a Sunamita que dentro de um tempo determinado ela abraçaria um filho? Está lá no capítulo 4 do segundo livro dos Reis. O que a Sunamita falou para ele? Não mintas para tua serva, porque aquilo ali dentro da realidade que ela estava vivendo era impossível, porque ela não podia gerar filhos, ela e seu marido. A história, a tradição vai nos ensinar que o problema não era ela, era o marido dela. O marido dela não podia gerar filho, era infértil. Ele tinha problemas biológicos que não podia gerar filhos. Então quando Eliseu falou isso para ela, não minta para tua serva, mas dentro do tempo determinado ela não abraçou um filho. Então tem profecias que Deus usa as pessoas para falar para a gente que de imediato é difícil a gente acreditar. Mas o que você vai fazer? Você vai orar a Deus e vai esperar o tempo. Se for de Deus, vai se cumprir. Se não for de Deus, vai cair por terra. Mas o que eu não posso é desprezar, porque às vezes Deus pode usar alguém para falar comigo na profecia e eu desprezar, descartar, não acreditar. E aí? Complicado, né? A igreja precisa acreditar nos dons espirituais. Paulo disse sobre a excelência dos dons, que o mais excelente de todos é a profecia. Lembrando que a profecia ela tem 3 funções, tá, gente? Biblicamente falando. 1 Coríntios 14, 3 fala sobre isso. A profecia ela vem para edificar, ela vem para consolar e ela vem para exortar. Profecia que não vem com essas 3 características, aí eu tenho que tomar cuidado. Porque a profecia bíblica, Paulo diz que veio para edificar, consolar e exortar. Então eu tenho que ter ali o discernimento de espírito, né? É outro dom do espírito para a igreja. Então vamos lá. Na 6ª coluna da sabedoria está escrito assim, ó, examinai tudo e retende o bem. Então Paulo está dando 7 conselhos que vai ajudar a igreja de Tessalônica. Examinai tudo e retende o bem. O que é isso? Uma perguntinha. Deus nos deu um par de olhos para quê? Para observar. Examinar é observar. Olha tudo, examina tudo, observa tudo. Mas é tudo que eu tenho que guardar? Não, Paulo está dizendo, examina tudo. Vocês têm olhos para examinar, observa, olha. Mas retém, a palavra retém aqui é guarda. Guarda o que é bom, conserva o que é bom. Então é o seguinte, eu olho tudo e dentro da igreja nós não enxergamos muitas coisas que a gente não concorda.
muitas coisas, a gente vê muitas coisas que a gente não concorda, a gente não gosta, a gente não aprova, mas eu não tenho que ficar armazenando essas coisas no meu coração, porque o meu coração não é uma lata de lixo. Eu tenho que guardar só o bem, só o que é bom, só o que é bom. Então examina tudo. O que é bom para você, você guarda. O que não é bom para você, você joga fora. Dentro da igreja, você tem o direito de examinar tudo. Mas aquilo que não é bom para a tua vida espiritual, aquilo que não te edifica, aquilo que não te fortalece, aquilo que não gera fé, aquilo que não te alegra, aquilo que não traz esperança, joga fora. Por que eu tenho que fazer isso? Pastor, mas a igreja não é espiritual? É espiritual. Mas ela é formada de homens limitados, cheios de imperfeições. Isso é igreja. E aqui está o desafio, conviver dentro da igreja com as pessoas que praticam muitas coisas que a gente não concorda. Olha tudo, mas retém o bem. É interessante que quando eu falo sobre isso, eu lembro do peixe. O peixe é algo interessante, a gente sabe que peixe não tem pulmão, né, gente? Todos nós sabemos. Ele tem guelras aqui, né? Ele tem guelras. E como que o peixe faz para sobreviver? Ele faz o seguinte, ele vai engolindo a água. Por quê? Porque ele precisa de oxigênio para sobreviver. E da onde vem o oxigênio que ele precisa para sobreviver? Da própria água. Ele abre a boca, engole a quantidade de água, da água ele extrai o oxigênio para a sua sobrevivência, e o restante da água ele abre a guelra e joga fora. Então, ou seja, ele acaba guardando só aquilo que lhe gera vida. Ele acaba guardando só aquilo que é bom para ele. Então, isso é ser uma igreja sábia. Guardar aquilo que é bom para nós. Guardar aquilo que nos gera vida. Lembra o que Jeremias disse, Lamentações de Jeremias 3:21? Quero trazer à memória o que me dá esperança. Então, o que não é bom para mim, eu jogo fora. Não serve para me edificar, eu vou jogar fora. Ok? E agora, para a gente terminar, verso 22, a última coluna. Abstém-vos de toda aparência do mal. Então, o cristão sábio, ele tem que fugir da aparência do mal. Não é fugir do mal apenas, é da aparência. O que é isso? Uma situação foi formada e o mal está aparentando por ali, aparecendo de alguma maneira, e eu detectei, eu fujo da aparência do mal. A palavra se abster é se separar, é fugir de toda aparência do mal. Crente sábio não fica se enrolando, se envolvendo com as coisas do... Não, crente sábio não. Vocês lembram que a mulher de Potifar, ela tentou se relacionar com José? O que José fez? Ele detectou a aparência do mal, o que ele fez? Fugiu. E por que Deus honrou ele? Por que José é um protótipo de Cristo na velha aliança? Porque ele fugiu da aparência do mal. Não era um mal já consumado, era uma aparência, era um lampejo do mal ali já na mulher de Potifar. Então a igreja precisa saber detectar isso, os lampejos das malignidades, aonde a gente detectar o mal, ou seja, eu chego num ambiente, a conversinha não edifica, é piadinha obscena, é música secular, é música mundana, eu não vou desfazer. Eu apenas não comungo dessas coisas, porque eu quero ser alguém que tem uma vida cristã com excelência. Quantas pessoas ficam brincando com o mal, e perde até mesmo a salvação, e acaba a sua história no sofrimento. Vocês lembram de Sansão? Sansão ficou brincando com o mal, olha o fim que ele teve. Né? Então, a sétima e última coluna da sabedoria, fugir da aparência do mal. Crente sábio, ele detectou o mal em qualquer lugar, seja no mundo real, ou seja no mundo virtual, se é que vocês me entendem. Detectou o mal, ele sai fora, porque o que está em jogo é comunhão com Deus, e não tem nada que vale a gente perder a nossa comunhão com Deus. Deus te abençoe, tá certo? Aqui está as 7 colunas da sabedoria. Espero poder ter sido útil para a tua vida espiritual. Permita eu orar mais uma vez por você. Senhor, em nome de Jesus, como nós fazemos em todos os vídeos, eu quero orar por essa pessoa que vai compartilhar esse texto conosco. Senhor, nos ajude, Senhor.
não apenas conhecer os princípios da tua palavra, não apenas conhecer as colunas da sabedoria, mas também colocar em prática essas 7 colunas da sabedoria, para que nós possamos ter uma vida cristã com excelência, para que aonde nós colocarmos as plantas dos nossos pés, nós possamos ser o sal da terra e a luz do mundo, para a glória do teu nome. Amém. Deus te abençoe, querido Pai do Senhor.